Olá, hoje vamos mergulhar num tema que está na ordem do dia, né? A sustentabilidade da Previdência Social aqui no Brasil e como isso se conecta, tipo, diretamente com a necessidade de investir. Temos em mãos algumas análises, projeções, e a ideia é tentar entender melhor o tamanho desse desafio da Previdência e por que o investimento aparece tanto como solução, né? Tanto para o bolso de cada um, quanto para o país mesmo. Bom, para começar, acho que o ponto central é esse. O sistema de previdência social ele está assim, claramente sob uma pressão crescente. E os motivos? Bom, a gente já ouve falar bastante. A população envelhecendo mais rápido, Exato. menos gente nascendo e a base de quem contribui diminuindo, por causa da informalidade, das mudanças no trabalho, enfim. É isso mesmo. E olha, os números que aparecem nessas análises são fortes. Tem uma projeção de déficit para o INSS, né, o Instituto Nacional do Seguro Social, de quase 2,6% do PIB, já agora em 2025. Nossa, 2,6% do PIB. Isso dá mais ou menos uns 328 mil milhões de reais. Para ter uma ideia, né, é mais do que o orçamento de vários ministérios grandes juntos. Caramba, 328 mil milhões é muito dinheiro. E o cenário para frente, para o longo prazo, é ainda mais preocupante. Esse déficit pode mais que quadruplicar até 2100, chegando aí perto de, sei lá, 11,6% do PIB. É uma projeção, claro, mas Quadruplicar. É um cenário bem difícil de imaginar. E o que mais, assim, chama atenção nessas análises que você viu? olha, o que eu acho fascinante, no sentido de complexo mesmo, é a velocidade com que a relação entre quem trabalha e quem está aposentado, como ela se deteriora. As projeções mostram que a gente pode chegar num ponto de ter só dois trabalhadores na ativa para cada aposentado. Isso nas próximas décadas, né? 2 para 1. Exato. Antes era bem diferente essa proporção. E esse desequilíbrio, ele não só ameaça a capacidade do Estado de pagar as aposentadorias, mas também pressiona todo o resto do orçamento, né? Saúde, educação. E levanta umas questões sérias sobre justiça entre gerações, sabe? Com certeza. E aí, diante dessa perspectiva, né, de um benefício público que talvez seja menor ou mais difícil de conseguir lá na frente, a conversa muda para o lado pessoal, né? As análises sugerem que investir vira quase tipo uma obrigação. A ideia é essa, construir uma segurança própria. Exatamente. Quer dizer, quando o futuro do benefício que vem do governo é mais incerto, investir vira uma forma de criar a sua própria rede de segurança, entende? A gente fala de acumular patrimônio para ter uma renda lá na frente, seja com previdência privada, que complementa, né? Ou investindo em imóveis para alugar, ou montando uma carteira mais diversificada, um pouco de renda fixa para segurança, ações para tentar crescer mais, fundos imobiliários para gerar uma renda mensal. Funciona como uma proteção, né? Contra a inflação, que corrói o poder de compra, e também contra essas mudanças de regra do jogo da Previdência. Essa questão das regras é um ponto importante mesmo, né? A gente já viu várias reformas. Sim, e elas mudam mesmo. Idade mínima para se aposentar, tempo que precisa contribuir, a fórmula de como calcula o benefício. Tudo isso pode mudar com decisões políticas. E quando você investe por conta própria, você ganha mais autonomia, né? Mais previsibilidade. Fica menos dependente dessas mudanças que podem, assim, impactar muito o planejamento de vida das pessoas. Entendi. Mas essa pressão para investir, ela não é só uma coisa individual, tipo, cada um por si, né? Pelo que a gente viu nos materiais, isso está muito ligado à saúde da economia do país como um todo. Exatamente. E aí a conversa amplia. O Brasil, apesar dos pesares, continua sendo uma das maiores economias do mundo. Tem um mercado consumidor interno forte e um potencial, assim, enorme em várias áreas, né? Agronegócio, tecnologia, turismo, infraestrutura que precisa melhorar. E o investimento privado, seja o daqui mesmo ou o que vem de fora, ele é visto como, tipo, o motor para destravar esse potencial todo. Certo. E como é que esse investimento privado ajuda o país, na prática, a lidar com esses desafios que a gente está falando, incluindo o da Previdência? Bom, o investimento, ele gera um ciclo positivo, né?
cria emprego com carteira assinada e quem tem carteira assinada contribui para a Previdência, impulsiona inovação, aumenta a produtividade das empresas, uma economia mais forte, mais dinâmica, ela gera mais receita para o governo e isso, em tese, alivia a pressão nas contas públicas, incluindo a da Previdência. É interessante ver que, mesmo com os desafios fiscais, o Brasil ainda atrai bastante investimento estrangeiro direto. Os dados mostram que foi o segundo maior destino em 2023. Coisas como os juros reais altos, quer dizer, juros acima da inflação, ajudam a atrair esse dinheiro para cá. E tem também um foco crescendo em setores ligados à sustentabilidade, né? Energia limpa, essas coisas. Então, o quadro que emerge dessas análises é bem complexo, né? A gente tem um desafio demográfico real que pressiona a Previdência. Isso meio que empurra as pessoas para buscar alternativas, como o investimento diversificado, aí entra de tudo, né? Renda fixa, ações, fundos imobiliários, previdência privada. Uhum. E, ao mesmo tempo, esse mesmo ato de investir é apontado como algo fundamental para o crescimento da economia do país. E um país crescendo mais poderia talvez ajudar a aliviar essa pressão fiscal toda. A mensagem parece ser que a crise da Previdência não é coisa do futuro. Ela já está aqui, exigindo ação agora, tanto de cada um quanto do coletivo. Exato, é bem por aí. E acho que fica uma reflexão final interessante a partir disso tudo, né? Pensando no tamanho dessa mudança demográfica, nas pressões fiscais todas que foram descritas. Será que, para além de incentivar o investimento individual, que outras inovações a gente precisaria pensar? Inovações sociais, econômicas, talvez até estruturais mesmo, para conseguir garantir o bem-estar e alguma equidade entre as gerações aqui no Brasil, pensando no longo prazo? Fica a questão, né?